Luísa, o que você gostaria que eu fizesse por você novamente? Eu me esforcei para seguir todas as suas instruções até agora. Agora, o que você acha que devo fazer? Alice está passando por um momento muito difícil, e é quando sinto que estou sendo punida. Por que será que você foi designada especificamente para cuidar de mim? Luísa deu de ombros, expressando sua preferência por trabalhar em outro hospital também. Talvez desejasse que houvesse outras opções na cidade. Desde cedo, Luísa sempre sonhou em ser enfermeira. Foi uma escolha pessoal dela, mesmo quando sua mãe dizia: "Mais querida, você nunca vai conseguir nada além da escola de enfermagem. É isso que você vai fazer pelo resto da vida." Sua mãe não via a enfermagem como algo valioso. No entanto, Luísa riu e respondeu: "Mãe, pelo menos serei uma boa enfermeira." Você precisa admitir que é muito desagradável quando as enfermeiras não conseguem aplicar uma injeção na veia na primeira vez ou não conseguem fazer um curativo corretamente. Eu farei tudo corretamente, tenho certeza de que os pacientes vão me apreciar. Você sabe como sou gentil, sou boa nisso. Mas ser médico significa tomar decisões que poderiam custar a vida de um paciente, e Luísa ainda não se sente mentalmente preparada para isso. Talvez um dia ela esteja, mas atualmente não tenho certeza. Sua mãe compreende e diz: "Tudo bem, filha, faça como achar melhor." Por outro lado, você está certa. Nunca é tarde demais para aprender. Luísa estava trabalhando no hospital da cidade há apenas uma semana, e ela não considerava aquilo realmente como trabalho. Foi colocada em turnos com enfermeiras mais experientes, sem ter a oportunidade de ter independência. Luísa ansiava por se tornar uma verdadeira enfermeira, especialmente depois de observar o trabalho de suas colegas experientes. Ela certamente tinha habilidades superiores em administrar soros intravenosos e aplicava injeções nos pacientes sem causar tanta dor. Quando praticava, os pacientes ficavam surpresos porque não sentiam nada. "Alice, eu não estou prejudicando os pacientes de forma alguma. Só quero trabalhar e ajudar." A enfermeira mais velha, que tinha apenas alguns anos a mais que Luísa, parecia orgulhosa de sua posição e sempre tentava mostrar superioridade em relação às outras enfermeiras. Aquelas que já trabalhavam no hospital há muito tempo haviam aprendido a lidar com a humilhação, ou simplesmente a ignoravam. No entanto, Luísa ainda era muito sensível a tudo isso. Ela apenas queria trabalhar e se dedicar ao seu ofício. "Está tudo bem, vou arrumar um emprego para você. Vá para a sala de emergência. É sexta-feira, então teremos alcoólatras e pessoas sem teto nas ruas. Haverá trabalho de sobra para todos", disse a enfermeira mais velha. Luísa seguiu ansiosamente para a sala de emergência. Ela acreditava sinceramente que, independentemente de alguém ser sem teto ou rico, isso não fazia diferença. Todos eram pessoas e precisavam de ajuda. Ao chegar na sala de emergência, deparou-se com uma cena tumultuada. Uma mulher embriagada, com a cabeça enfaixada, estava cantando músicas. Um homem, visivelmente embriagado, gritava e xingava a enfermeira assustada que tentava coletar seu sangue. E para completar o quadro, havia uma mulher que havia traído o marido e ameaçava processar toda a equipe. Luísa suspirou e começou a fazer seu trabalho. Depois de algumas horas, o clima se acalmou.
A enfermeira olhou para Luísa e perguntou: por que você foi enviada aqui? O médico ergueu os óculos na testa e olhou para Luísa com interesse. Você é a nova enfermeira? Perguntou ele. Luísa suspirou e aceitou a xícara de chá que sua colega lhe entregou. Não, de jeito nenhum. Não estou brigando com ninguém. É só que ainda não fui escalada para trabalhar sozinha, então sigo a enfermeira-chefe constantemente pedindo trabalho. Hoje acho que finalmente me irritei, riu ela. Vamos nos conhecer. Esta é a Margarete, meu nome é Paulo, disse o médico. Tome seu chá. Temos mais 1 hora ou 1 hora e meia. Muitos pacientes vão começar a chegar novamente, porque todos estão comprando bastante álcool antes que parem de vender nas lojas. Todos pensam que já beberam o suficiente e ficam em casa bebendo livremente. Mas em breve perceberão que ainda não é o bastante. Eles sairão às ruas em busca de mais álcool. E, é claro, encontrarão aventuras, porque não estão sozinhos nessa busca. Luísa suspirou satisfeita. Uau, você é um gênio, Paulo, disse ela, rindo de forma amigável. Não, Luísa, não é bem isso. É só que eu trabalho neste hospital há bastante tempo e moro nesta cidade há ainda mais tempo. E eu vou falar com a Alice. Tenho observado você trabalhar, e você não precisa mais aprender nada. Muito obrigada. Vou ficar bem e não vou decepcionar vocês. Por cerca de 1 hora, eles descansaram. Luísa, é claro, tentou fazer algo útil, mas o Dr. Paulo a interrompeu. Luísa, você não precisa fazer nada. Descanse por enquanto. Acredite em mim, você fará mais hoje do que fez durante todo o tempo em que esteve no hospital. E ele estava certo. O primeiro paciente foi trazido 1 hora depois, um homem completamente sóbrio que havia sido agredido por arruaceiros enquanto fazia compras. Felizmente, ele foi trazido a tempo e encaminhado para a cirurgia, então sua vida não estava em perigo. Em seguida, trouxeram um rapaz um pouco embriagado, mas muito agressivo, que havia sido abandonado pela namorada. Ele estava incomodando os pedestres, e continuou assim até que encontramos pessoas que explicaram a ele que não era correto agir daquela maneira. Precisamos suturar seu nariz e lábios. Então, o fluxo de pacientes se tornou interminável. Alguns foram liberados para casa após serem examinados e receberem os primeiros socorros, enquanto outros tiveram que ficar no hospital. Tivemos uma avó que derrubou acidentalmente uma chaleira com água fervente, um homem que tropeçou nas escadas e uma mulher que deu um escândalo para o marido, mas sem calcular a força acabou quebrando o braço. Às 5 da manhã, o fluxo de pacientes diminuiu drasticamente. O doutor Paulo ordenou novamente que todos fossem descansar, pois os pacientes da manhã estariam chegando em algumas horas. Luísa não conseguiu se conter e perguntou: quem são os pacientes da manhã? O doutor Paulo explicou: são as pessoas que suportam a dor a noite toda sem querer incomodar os médicos. Então, eles são trazidos pela manhã em uma condição muito ruim. Luísa ficou paralisada. Era verdade, sua mãe era exatamente assim. Uma vez, ela teve uma inflamação e teve uma febre alta. Luísa conseguiu baixar a febre com medicamentos, mas 1 hora depois a febre voltou a subir. Então, a garota decidiu chamar uma ambulância.
Eram cerca de 3 da manhã, mas sua mãe proibiu veementemente que ela chamasse uma ambulância. Se eu não melhorar, você chama uma ambulância de manhã. Não quero incomodar os médicos no meio da noite. O turno noturno de Luísa no hospital chegou ao fim. Ela voltou para casa de manhã com uma sensação de completa satisfação. Pela primeira vez, ela estava trabalhando exatamente do jeito que achava que deveria trabalhar. E o Dr. Paulo realmente havia falado com Alice. Assim que entrou para o seu turno, Luísa percebeu que Alice a olhava com um olhar maldoso. "Bem, por que você reclamou de mim?" perguntou Alice. Luísa de repente se lembrou do que as outras enfermeiras haviam dito sobre a chefe de enfermagem. Elas disseram que Alice estava ansiosa para se casar e que até mesmo Paulo era um dos candidatos que ela estava considerando. Na verdade, o próprio médico não prestava atenção nela. "Eu não reclamei", disse Paulo a Luísa, pedindo que ela falasse com Alice, informando que ele escolheria as escalas a partir de agora. Luísa foi até a enfermeira-chefe e comunicou a mensagem de Paulo. Alice olhou para ela com raiva novamente, e Luísa de repente se sentiu desconfortável, como se tivesse feito algo errado. A chefe de enfermagem de repente sorriu e disse: "Você quer um trabalho? Eu tenho um trabalho para você. Tem um mendigo deitado lá no final do corredor, todo machucado. Ninguém quer cuidar dele. Dizem que não vale a pena. Vá cuidar dele agora. Você será a enfermeira pessoal dele." Luísa caminhou rapidamente até o final do corredor. Lá, na cama empurrada para o canto, estava de fato um homem, um mendigo. Ele gemia de dor. Luísa observou rapidamente e teve a sensação de ter caído de um penhasco. "O que houve, Luísa?" Uma voz veio de trás dela. Ela se virou e viu o Dr. Paulo ao seu lado, olhando alguns papéis aparentemente relacionados aos testes feitos no estranho mendigo. Ele deu um passo para trás e pediu: "Por favor, deixe-me dar uma olhada nele." Ele se inclinou sobre o homem, examinando-o, olhando para suas pupilas. Luísa notou pelo canto do olho que Alice estava se aproximando deles. Luísa suspirou, esperando que a chefe de enfermagem começasse a reclamar novamente. No entanto, o Dr. Paulo a superou. "Por que o paciente não foi enfaixado? As feridas não foram tratadas?" questionou ele. Alice olhou triunfante para Luísa e disse: "Paulo, foi assim que eu enviei Luísa para o doente. Eu não sei por que ela não fez nada do que você disse." Luísa tentou explicar que havia chegado apenas há 1 minuto, mas Alice mentiu, alegando que o paciente tinha sido negligenciado na noite anterior por Luísa. Mas Paulo sabia a verdade. No entanto, ele percebeu que o bem-estar do paciente era mais importante do que brigas aleatórias. "Alice, você não pode ser tão irresponsável com suas obrigações", repreendeu Paulo. Alice se curvou de vergonha e imediatamente saiu apressada. Luísa, com a ajuda da enfermeira, removeu todas as roupas do paciente. Ela esperava ver um corpo sujo e magro, mas debaixo das roupas feias, havia um corpo jovem e bem cuidado. Seu rosto estava inchado, e era impossível dizer quantos anos ele tinha. Luísa lavou as feridas e tratou-as com cuidado, seguindo as instruções do Dr. Paulo. No final da tarde, Alice se aproximou dela. "Você está se esforçando à toa." O doutor
Paulo não vai prestar atenção em você de qualquer forma, disse Alice, causando surpresa em Luísa. O que te faz pensar que eu preciso disso? Perguntou Luísa, perplexa. Alice levantou o dedo de forma significativa. Todo mundo precisa disso, respondeu ela, antes de sair. Luísa não iria provar para Alice que não estava pensando em casamento. Ela tinha outros planos para sua vida no momento. O paciente acordou no meio da noite. Luísa gentilmente levantou a cabeça dele, ajudou-o a tomar alguns goles de água e o colocou de volta com a mesma gentileza. O homem respirou pesadamente por um tempo e depois abriu o olho inchado. Onde estou? Perguntou ele. Você está no hospital. Não se preocupe, aqui você vai receber ajuda, respondeu Luísa. O homem suspirou e perguntou por que estava tão silencioso. Porque é hora de dormir. Todo mundo já está dormindo há muito tempo, explicou Luísa. Ninguém pode nos ouvir? Questionou o homem. Luísa sorriu. Não, os médicos estão em seus consultórios. As enfermeiras, sou apenas eu esta noite. O homem agradeceu e pediu a Luísa para ajudá-lo com algo. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Luísa, respondeu ela. Luísa, me escute, por favor. Apenas não conte a ninguém, nem uma palavra, sussurrou o homem. Luísa olhou para ele, surpresa, mas se aproximou. Fale, estou ouvindo, disse ela. O homem descansou por algumas vezes antes de falar novamente. Luísa, você se lembrou de tudo, certo? Claro, não precisa se preocupar. Assim que eu puder, farei como você pediu. Por enquanto, apenas descanse. Tudo vai ficar bem, tranquilizou Luísa. Luísa viu o Dr. Paulo caminhar em direção à sala de emergência. Você não precisa da minha ajuda? Ela perguntou. Não, Luísa, descanse, respondeu ele. Ela esperou até que ele saísse pela porta e, em seguida, pegou o telefone na estação médica. Alice deve ter tido tempo apenas para se trocar antes de aparecer ao seu lado. Bem, você ainda está se ocupando com o seu mendigo e os outros pacientes, disse Alice. Luísa então respondeu, os outros pacientes também estão bem. Eu dei os remédios e fiz os curativos adequados. A chefe de enfermagem olhou para ela com incredulidade. Sério? Todo mundo? Luísa afirmou, claro, todo mundo. Eu consigo fazer curativos se todos precisarem de curativos. Alice ficou irritada com a maneira gentil de Luísa. O que você está fazendo aqui? Eu te disse que não adiantaria nada. O doutor Paulo não vai olhar para você, e esses pacientes, nenhum deles vai lhe agradecer. São todos ingratos. Faça como eu e faça apenas o básico. Não adianta se matar de trabalhar. Você faz tudo isso apenas para ser elogiada e chamar atenção. Eu conheço o seu tipo, disse Alice. Luísa se virou para ela, mas não disse nada em resposta. Ela olhou intensamente ao longo do corredor. Alice também se virou e, surpresa, abriu a boca. Algumas pessoas desconhecidas de jalecos brancos estavam se aproximando delas. O diretor do hospital, o Dr. Paulo, e vários outros médicos também estavam caminhando com eles.
Um homem que quase chamava a atenção para si mesmo. Era um homem idoso, mas não velho, que parecia muito rico. Ele se aproximou delas e parou em frente a elas. Então, viu o paciente que Luísa estava cuidando e correu até ele. Filho, me desculpe. Eu nunca teria pensado que qualquer coisa que me dissessem poderia ser verdade, disse o homem. Enquanto o paciente era carregado em uma maca para o belo carro que o levaria a outro hospital, ele segurou a mão de Luísa. Muito obrigado. Se não fosse por você, eu não sei o que teria acontecido comigo. Ouvi tudo o que disseram sobre mim e não me trataram bem pela minha aparência. Você foi a única que me tratou com dignidade. Nós definitivamente vamos nos ver de novo, expressou ele. Luísa sorriu. Melhore logo, desejou ela. Com essas palavras, eles se despediram. Era hora de Luísa voltar para casa. A porta se fechou, e Luísa se virou para ir trocar de roupa, mas imediatamente esbarrou em Alice. Alice murmurou com inveja: Gui, você não é tão fácil como quer parecer. Só não crie expectativas. Ele nem vai se lembrar de você em 5 minutos. Luísa riu. O que há com você? Eu nem pensei nisso. O importante é que o homem vai se recuperar, respondeu ela. Luísa contou à chefe de enfermagem que foi trocar de roupa. 1 mês se passou. Luísa frequentemente evitava Alice para não cruzar com ela e seriamente considerava transferir-se para outro setor. A chefe de enfermagem não deixava de perguntar para Luísa, 3 vezes ao dia quando havia mais pessoas por perto, sobre o paciente. Será que ele nem sequer se lembrou de você? Provocou ela. A princípio, Luísa começava a argumentar que ele nem era seu pretendente, mas eventualmente apenas saía em silêncio, e a chefe de enfermagem a chamava exclusivamente de noiva do homem rico. Hoje, como de costume, Luísa entrou no corredor vindo de seu quarto. Luísa, é você? Alguém a chamou. Ela se virou abruptamente e diante dela estava o próprio paciente, o jovem que a madrasta tinha decidido se livrar. Atrás dele estavam 2 guardas, e o próprio jovem segurava flores. Acabei de voltar da Alemanha hoje, onde fui para tratamento, disse ele. Luísa, eu não fazia ideia de que você era tão bonita. Ela viu que todos saiam da sala de enfermeiras para o corredor, e a chefe de enfermagem estava totalmente indignada. Luísa, me diga quando você pode ir ao restaurante comigo e passear pela cidade, ele disse. Parecia que ele tinha olhos tão gentis e inteligentes. Ela respondeu com confiança: eu posso amanhã, depois do almoço.